Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros aqui novamente para o 19º episódio do programa Somos Todos Humanos pela rhradio.com.br. Estamos também no nosso canal no YouTube, Somos Todos Humanos. E hoje com Tiago Brandão, um grande colorista, desenhista, provavelmente amante dos quadrinhos e de tudo que você puder imaginar nesse ramo, né? Um cara que é um artista que faz disso uma forma de se sustentar, que tem um estilo de vida alternativo, como todos os nossos convidados, e vamos conhecer hoje a história dele, o ser humano por detrás desse talento maravilhoso que é o desenho, e também no final vamos apresentar alguns desenhos, alguns trabalhos dele, para que isso sirva também de pano de fundo aqui para a nossa entrevista. Obrigado por aceitar aí o convite, foi uma indicação do Daniel, eu não conheço o Thiago, estou fazendo a entrevista aqui de sopetão, li o release dele, entrei no Instagram, no Facebook, falei, vou entrevistar o cara. E tô aqui de cara para entrevistar ele, né? Então, tamo junto, o programa é isso aí mesmo, é bate-papo, vamos conhecer, vamos falar de tudo, falar da vida e aprender um com o outro, e é isso aí, Thiago. Obrigado e parabéns aí pelo trabalho que você, num primeiro momento, assim, a sua porta de entrada ali, parabéns por tudo isso que você apresenta na internet aí. Cara, eu que agradeço o convite, cara. Eu sempre estou aberto a convites assim com entrevista. Eu gosto de falar sobre esse mundo, sobre o que eu faço, porque aqui no nosso país e até mais em cidade do interior, ninguém sabe, né? Ninguém sabe como é que funciona, vê o negócio impresso, não sabe o processo, não sabe quem faz, como é que funciona. Então, eu fico feliz, fico muito agradecido pelo convite. E estamos aí, né, cara, para contar a história e mostrar o processo aí de toda essa parte do quadrinho. Legal. Eu penso assim, como músico, né? Eu sou músico e eu comecei a sonhar com isso lá com meus 8 anos de idade. E as minhas inspirações, obviamente, eram as bandas que eu assistia na televisão e influência de amigos, CDs, discos que eu ouvia e tal. E aí a criança ela tem uma imaginação incrível, né? Ela Sim. consegue se projetar para o futuro e imaginar como seria se ela fosse aquela pessoa que está lá na televisão, né? Como um engenheiro civil, por exemplo, antes dele construir uma casa, ele imagina a casa antes de fazer a planta, né? O engenheiro elétrico ou eletrônico, ele imagina para que vai servir aquele produto antes de desenvolver qualquer coisa, ele fica imaginando as coisas. O músico fica imaginando que tipo de música ele ia fazer, que tipo de público, tipo de show ele ia fazer. Como que, quando você era mais novo, que a sua imaginação começa a atinar, como que era para o desenho? Eu sempre gostei de desenho, mas quando eu pegava o lápis, o pincel na escola, era horrível, os meus desenhos eram péssimos, né? E eu via que tinha alguns coleguinhas da classe que tinham uma facilidade com isso. Então, eu queria saber, primeiro, essa pergunta tem duas fases, assim. A primeira é essa da inspiração, assim, como que você se imaginava lá atrás, né? Se era isso mesmo que você está vivendo hoje ou não, né? E também esse lance, tipo, do colégio e do desenho. Por que que muitas vezes alguns não conseguem fazer nada certo quando pega um pincel ou um lápis ou qualquer coisa na mão para desenhar? Tem esse lance do dom, assim? Eu queria saber essas duas coisas no primeiro momento aí. Então, cara, todo mundo quando vê meu trabalho, tipo, fala assim, pô, o cara nasceu sabendo já, né, com o tal do dom. Mas se eu mostrasse meus desenhos, o que eu fazia no começo, tipo, você fala assim, cara, não é você que fez isso. Completamente, cara. E tudo começou, as minhas influências começaram na época da TV Manchete. Não sei se você se lembra disso, passava Eu muito sou, desenho. sou, sou contemporâneo da Manchete. Sim, então, tipo, passava muito Cavaleiro do Zodíaco, passava Fly, muito Dragon Ball, tudo aqueles desenhos que eu sempre, nunca perdi nada daquilo. E eu sempre tentava rabiscar, eu era muito novo, né? Mas eu sempre tentava rabiscar aquilo lá. E desde os meus, acho que 6 anos, eu tentava rabiscar aquilo e pra mim tava ótimo. E conforme eu fui crescendo, fui tendo aquela roda de amigos ali, e, tipo, o pessoal começou a desenhar junto. Aí eu comecei a ver, cara, eu não sei desenhar, mas eu não vou desistir. E ficava tentava imitar os desenhos, consumia aquela revista Ultra Jovem, começava a consumir tudo que Folha de tinha a ver com. seda, papel de seda. Sim, sim, sim. Comprava o caderno, né, das matérias de escola, sempre eu desenhava na capa, desenhava no caderno dos amigos. Só que
chegou um momento que eu comecei a desenvolver uma autocrítica muito cedo, né? Então eu falava, cara, isso aqui não tá legal, cara. Eu não gostava de um cara que desenhava melhor que eu, cara, isso aqui, cara, tem que aprender anatomia, tem que aprender isso, aquilo, isso, aquilo. E eu falei, cara, eu acho que eu não sei desenhar, eu não vou desenhar mais. Aí eu peguei, parei simplesmente dessa arte. Mas nunca deixei de consumir quadrinhos, né? Porque esse negócio que eu vejo, assim, quando a pessoa fala de dom até, eu vejo que hoje a pessoa nasce com uma percepção fácil de enxergar as coisas do que, tipo, saber desenhar, porque é isso. Que nem hoje nos quadrinhos, para você pintar um céu, é só olhar para o céu de agora da janela aqui e falar, cara, tem que reproduzir isso. É treinar essa percepção, né? Então eu digo que o dom é isso. E essa parte de eu conseguir me desenvolver, quando eu parei de desenhar, eu falei, cara, eu preciso tentar, sei lá, vou tentar pintar. Daí eu comecei a correr atrás desse negócio de digital. E aí eu conheci, na época o YouTube era muito pequeno, na época que o YouTube aceitava vídeos de 5 minutos, né? Era muito, muito antigo. E lá eu conheci um cara que postou os desenhos dele, que ele fazendo, comecei a correr atrás, mandar mensagem, tinha comentários, né? Ele começou a falar ali para mim. E eu corri atrás disso, não tinha nenhum conteúdo sobre isso na internet na época. E acabei que consegui achar os aparelhos, né? Hoje tem até aqui para mostrar uma mesa digitalizadora, né? Então você usa a caneta, passa na caneta, assim, e desenha o colore. Já aparece na tela direto. Isso. E fui treinando, até que conheci um brasileiro que já atuou no mercado da DC Comics, da Marvel. Ele foi meu mentor, né? Ele me deu muitas dicas e foi abrindo meu network assim para conhecer novos artistas e tentar consumir o que eles fazem para tentar aprimorar o que eu tenho. Mas é uma questão de evolução, né? Então, tipo, mesmo no desenho, quanto para colorir, você tem que treinar, uma dica que eles fazem é você nunca parar de produzir. Eu acho que isso se encaixa até tanto na música, qualquer outro tipo de arte. Conforme você vai fazendo, você vai produzindo, você vai sendo descoberto, você vai ficando cada vez melhor. E quando você conseguir aquele ponto que você consegue entender tanto aquilo que você faz e gosta, que você consegue já ensinar, né? Que quando você já começa a ensinar, você já também aprende mais, né? E esse negócio de colorir me abriu portas para dar aula no Senac, por exemplo. Né? O Senac conhecia meu trabalho, viu que eu dominava a ferramenta que é o Photoshop, me convidou para dar aulas. Eu fiquei, acho que uns 6 meses, mais ou menos, dando aula no Senac, né? Para turmas de básico a avançado. E lá o pessoal começou a conhecer meu trabalho, os alunos, e lá eu abordava um pouquinho, né, para eles matarem a curiosidade do processo, né, de colorir quadrinhos, colorir qualquer ilustração. Então eu acho que é isso, cara. Eu acho que da minha infância para cá foi assim, foi uma autocrítica que eu desenvolvi cedo. Depois foi conhecer um novo meio de trabalhar naquilo que eu gosto, né? E correr atrás para tentar desenvolver e atuar. Esse negócio aí não existia quando você era criança, né? Então, eu estava pesquisando, hoje tem um livro da DC Comics, né, que a DC tem algumas publicações que é como escrever roteiros, como desenhar quadrinhos, como colorir e como fazer aqueles balãozinhos, tá? E nesse livro é mais ou menos eu acho que é 1980, alguma coisa assim, a publicação dele. Então, nas minhas contas, naquele tempo já existiam as ferramentas, né? Mas eu não conhecia, eu não conheço o software, como que era a produção lá, né? Deve ser um pouco mais difícil. Mas, se eu não É me porque o Windows é de 95. então, sim, sim, sim. Então eu não sei como é que eles fizeram naquele tempo, mas eu sei que desde lá já estava tendo os quadrinhos coloridos, né? Sim. Eu não sei se eles tinham alguma forma de serigrafia, alguma coisa, não sei. Isso daí é uma coisa que eu desconheço, mas a parte digital, Mas aí essa autocrítica produziu em você um bom desenhista mesmo? Você virou um bom desenhista ou você continua ainda sendo autocrítico ao ponto de criticar os seus sempre, desenhos? sempre, cara. É porque, assim, quando você olha, tipo, pra uma imagem, vai desenhar ou vai colorir, você, tipo, desenha de uma forma que tá na sua cabeça, mas se você mostrar para o artista do lado, ele vai falar assim, cara, essa folha que você desenhou aqui que tá no chão, ela é mais quadrada do que oval, por exemplo. Ele vai falar por causa disso, disso, disso. E com cores é a mesma coisa.
Porque como tem a questão de mistura, a questão de separar planos, que está longe, que está perto, é, causar que o importante das cores nos quadrinhos é passar o tal do sentimento. Tem aquela questão de psicologia das cores. O Daniel E comentou comigo sobre você trabalhar até numa ordem, diria que internacional nesse ramo dos quadrinhos, né? Você poderia sim. listar assim os trabalhos mais importantes que você fez nessa área para que as pessoas possam identificar o seu trabalho nos quadrinhos que estão impressos nas bancas, assim? Então, eu já cheguei a fazer teste por agências, né, para o Batman da DC Comics. É, a DC teve um tempo, eu não entendi muito bem, não lembro muito bem o e-mail, mas um artista estava apresentando amostras para DC para desenhar o Batman e na época o agente, né, que representava me representava, mandou para mim, para outros coloristas fazer um teste, qual a DC gostar leva e tudo mais. Acho que esse foi o teste mais importante que eu fiz. Fora esse, eu fiz para a editora francesa chamada Soleil, né, que é de um grupo total chamado Delcourt. Lá eu acho que foi é uma das maiores editoras lá da Europa. E infelizmente eles não publicaram aqui no Brasil, né? Mas lá na Europa está correndo, graças a Deus, parece que a publicação foi bem interessante. Eu li alguns reviews e o pessoal gostou. E o nome dessa revista é Androids, edição 8. Foi assim, foi muito difícil, né? Foi ali que eu sabe quando aquela expressão que você separa os mocinhos dos homens, né? Tipo, você acha que é só pintar ali, tipo, ali que eu pintei para uma editora grande que eu realmente vi o desafio, vi o editor lá cobrando, cara, eu quero assim, assim, assado, não tá bom, refaz tudo. Você tem, eu acho que foi 8 meses trabalhando em 54 páginas. Ali foi um negócio que eu trabalhei mesmo, assim, que eu consegui me aprimorar e ter esse divisor de águas. E outra coisa interessantíssima que aconteceu foi que um ator da Disney, tem aquela série Mandalorian, da Disney Plus, um ator que participou da série, ele fez um personagem chamado Gico na série. Só que era meio que um personagem secundário, tipo, não teve assim uma relevância grande, não teve um foco na série. E de alguma forma lá ele conseguiu os direitos de trabalhar com o personagem, criar uma história, só que sem colocar o nome da Marvel, o nome da Disney no processo. E ele viu meu trabalho, eu conheci meu trabalho pelo Instagram, não sei de que forma, e me convidou para ser o colorista. Aí o nome desse ator é Dominique Pisse, né? Ele me convidou para trabalhar junto com outros artistas. A gente lançou, foi mês retrasado a revista, se chama Geeko Bounty Hunter. Aí, pelo que eu estou sabendo, talvez haja uma segunda edição, parece que a repercussão foi boa. Ele está fazendo um tour agora pelos Estados Unidos inteiro, indo em várias lojas de quadrinho, fazendo a promoção da revista, tá bem legal. E infelizmente também ele tem um site para venda, né? Você pode comprar de qualquer lugar do país, ele envia, mas a publicação, como não tem uma editora, ele não trouxe para o Brasil. Uma coisa que eu queria te perguntar a respeito desse seu trabalho internacional, assim, específico, né? Certamente na França, tanto quanto nos Estados Unidos, enfim, deve ter gente lá muito competente fazendo o que você faz, Sim. né? E os caras optam por você, né? Por qual motivo você destacaria isso? Por que que isso acontece, assim? Você acha que não tem nada a ver, que quem trabalha melhor ganha mesmo, ou eles têm esse lance entre eles lá de ficar competindo e acabam pegar alguém de fora, sei lá. Às vezes passa essa impressão que o pessoal da Marvel e da DC se odeiam, né? Não, não, não. É que na verdade é que o processo, tipo assim, tanto para editora pequena, quanto porque assim, no meu caso como colorista, a gente trabalha tanto para editora grande, editora pequena, a gente trabalha para escritores, né? O cara escreve livro, um dia decidiu escrever quadrinho, ele corre atrás de um colorista, desenhista, tal, faz um quadrinho. Às vezes é um cara, tipo, que nem, tipo, você tem uma ideia de um quadrinho, procura um cara, você não é escritor, não é nada, mas resolveu criar, né? E eles sempre criam uma seleção. Eles escrevem um roteiro, desenham as páginas,
e, tipo, manda assim, ó, eu tenho um teste, o teste é para 2 dias, esse aqui é o roteiro, a gente tem essas referências do que a gente se inspirou na história, e faz aí, quem sair melhor leva. Tipo, cada aplicação que a gente faz para pegar um trabalho é um mini concurso, né? Então a gente tem que ler o roteiro, entender todo o sentimento, entender tudo. Se tiver dúvida, pergunta, E chega aí é pro que vai, cara. e é nesse ponto que vai entrar a identidade de cada um, né? É isso? Sim, Que aí sim, vai diferenciar isso, um do outro, né? isso. Tipo assim, não tem, eu pelo menos não identifiquei nenhuma panelinha, né? Que o pessoal fala, vamos pegar só o pessoal do nosso círculo, só o pessoal. Não, às vezes há uma indicação, tipo, um artista fala assim, cara, tem um colorista que trabalhou comigo, eu gostei muito do trabalho dele, fechou comigo e eu recomendo ele. Aí o cara vai lá, conversa com ele, se virar, virou, entendeu? É mais ou menos isso, é bem legal, cara, porque E em eu não. relação a, por exemplo, você fez um trabalho lá, aí, Aham, obviamente que eu não vou pedir aqui para você me falar quanto você ganhou, não é isso. aham. A questão é, ó, tipo, você é um colorista, as revistas estão sendo vendidas a um preço X. Mais ou menos, um colorista vai ter uma participação aí. Como que funciona essa questão da participação dos lucros, né? É um contrato? Como que funciona isso no backstage da coisa? Então, isso é bem interessante, que a pessoa tem muita dúvida, né? Como é que você recebe, como recebe e tal. Hoje existe várias formas de um cara poder te pagar. No começo, eu já recebi propostas assim, ó, você colore a revista e você ganha participações no lucro, né? Na venda, você ganha, sei lá, 10% para cada revista que eu vender, né? Teve opções também que é de financiamento coletivo, né? Lá eles usam o Kickstarter, então os caras já colocam, eles perguntam qual que é o seu preço para colorir tudo para mim. Você fala, sei lá, $2.000, vamos dizer. Aí o cara já coloca esse preço no financiamento. Se virar, virou, se não virar, né? E tem o jeito que é o mais tradicional, que o cara te paga por página, né? Que hoje você recebe, que o valor de uma página sequencial que tem várias cenas e a capa, né? Então você dá um valor pela capa, um valor por sequencial. Tem as pin-ups que a gente fala, que é tipo um desenho aleatório, vamos dizer assim. É, Se eu for jogar uma média, quando eu comecei, né, eu tentei, vamos dizer assim, que eu tentei ser cauteloso, né? Porque falei, cara, eu tô estudando, eu fiquei um ano estudando quadrinho sem procurar job nenhum, nem nada. E eu falei, cara, eu vou ser meio cauteloso, eu vou procurar, ver onde que eu consigo emprego como colorista e vou colocar um valor básico só para pagar minhas contas para mim conseguir ter um portfólio, né? Falar, consegui meu primeiro trabalho. Se alguém perguntar, eu já tenho esse publicado. E, cara, foi assim, foi uma sacada bem, bem ligeira que eu tive, porque no Brasil a gente tem grupos no Facebook que vendem trambolho, né? Tipo, sei lá, grupos de venda tipo, de americana, né? Falei, cara, será que não tem um grupo de artistas de quadrinhos dos Estados Unidos, onde o pessoal publica que está procurando, né? E eu comecei a fuçar no Facebook, achei vários grupos. Eu peguei algumas artes que eu colori, postei nesses grupos e o pessoal me retornou, consegui fechar um trabalho por, acho que era $10 por página. Era uma revista de 23 páginas, que na época o dólar era 2,90, era bem baixo, era baixo o dólar comparado com hoje. Aí eu comecei a receber por página, né? Aí o valor da capa eu já cobrei outro, o valor esse mesmo cara que me contratou, ele já virou meu amigo, já ele era das Filipinas, né? Ele virou meu amigo, já me contratou para fazer umas pin-ups, já me indicou para outro amigo dele, já esse amigo já me indicou para outro e foi criando a network. Mas se você E tivesse feito 2.000 páginas, você ia ganhar $20.000. exatamente, né? É que assim, eu acho que é a vantagem que, assim, eu não sei se eles têm preferência por isso, porque aqui a gente consegue cobrar um valor mais baixo, porque convertendo a gente ganha um valor mais alto, né? Mas, assim, sempre rola, né? A questão é sempre nunca parar de produzir. E, e é isso, cara. A gente cobra por página, né? Geralmente é por página, aí no caso eu uso o PayPal para receber. Aí o PayPal já joga para conta bancária e já paga as contas, né? É isso aí. Sobre esse lance de portfólio, achei muito interessante, porque eu estou aqui num espaço
que eu montei em 2015, que é tipo um estúdio, né? E no começo Aham. eu não sabia muito como que eu ia chegar no mercado, se eu ia vender, se eu ia divulgar, se eu ia cobrar caro, se eu ia cobrar barato. Então eu precisava de gente para vir aqui gravar, para colocar num canal, para que as pessoas tivessem acesso a essas gravações, para saber mais ou menos como ficaria produzir um trabalho aqui, né? Aham. E aí eu convidei diversas bandas, gravei inclusive de graça, algumas que eram colegas meus e tal. E esse portfólio dá super resultado, né? Que é aquele primeiro momento da porta de entrada, né? É que nem quando você vai Sim. no restaurante que acabou de inaugurar, é barato pra caramba. Você vai lá que 3 semanas tá mó caro. Você fala, pô, subiu tanto, Nossa. né? É que era a semana da inauguração, né? Então o cara tá só querendo que você vai lá, né? Mas assim, uma coisa que é importantíssima para o estúdio, que eu acho que é o que mais diferencia um produtor do outro, falo na área musical, porque é a Aham. minha área, eu vejo que tem gente que tem o mesmo equipamento, mas não consegue ter a mesma sonoridade. E tem gente que tem menos equipamento, consegue ter uma sonoridade melhor. E tem gente que tem mais equipamento e tem uma sonoridade pior, né? Então, onde que está o X da questão? Não é no equipamento, obviamente. É na pessoa que está operando, a produção, no produtor, né? E o produtor não tem que só manejar software, né? Ele tem que ter uma referência, eu acho. Principalmente na Sim. parte musical, eu acho que eu tive um pouco de sorte, porque meus pais, graças a Deus, deram muita chance e oportunidade de eu comprar discos e conhecer música de tudo que é tipo, algumas viagens que foram feitas por exterior junto com a família, onde eu pude absorver muita cultura, comprar CD, DVD, né? Essas coisas. E enquanto que os meus colegas, por exemplo, que não tinham essa oportunidade, acabavam não tendo essa referência musical que eu tive a oportunidade de ter, né? Então eu vejo, por exemplo, na parte dos quadrinhos, aqui no Brasil, que parou de surgir nomes grandes na mídia, na grande mídia, por exemplo, como o Ziraldo, o Maurício de Souza, né? Que são pessoas Sim. ilustres, que fazem parte da história do nosso país, do desenvolvimento de uma não, de várias gerações ali de leitores, né, da Turma da Mônica, enfim, o Ziraldo com o Menino Maluquinho é um livro que era usado nas escolas, que também tem uma identidade muito própria no desenho, né? O Maurício de Souza também tem o jeito dele de desenhar, depois virou desenho animado na televisão e tal. Nessa questão da identidade, como que você se projeta? Você vai chegar nesse ponto onde você vai ser o cara que tem uma identidade própria, uma marca sua, desenvolver suas próprias histórias, ou você fica nesse universo do colorista, vai desenvolver e vai trabalhar sempre para as grandes editoras? Como que é essa projeção, assim? Porque, eu sei lá, um plano de carreira de militar, o cara entra, é soldado, cabo, vai virar general, acabou, né? Sim. Aposenta, né? Como que é o plano de carreira do colorista? Ah, cara, assim, por histórico até de outros artistas, por exemplo, o Jim Lee, né? Ele é um artista da DC, ele sempre foi desenhista, hoje ele é o editor-chefe, né? Eu particularmente, eu gosto muito de colorir, eu não tenho pretensão, tipo, de buscar, entrar numa editora e, tipo, ser um outro cargo. Eu gosto mesmo é de contar as histórias, né? E como qualquer outro artista que trabalha, ele sempre tem a vontade de criar suas próprias. Eu, quem sabe um dia, se eu tiver uma saca, que, cara, a gente consome histórias a cada projeto, cada mês é uma aventura diferente. Você fala, cara, que doido, cara. Aí que você acaba criando alguma coisa, anotando, um dia sai uma história. Eu tô nesse processo. Eu tô anotando, às vezes só que assim, tenho nada concreto, só vou anotando, cara, esse aqui é um ponto legal, esse aqui é outro ponto legal. E por enquanto não tenho assim um prazo quando que eu vou sentar e tirar do papel todo esse projeto, mas eu ainda quero aprender muito, quero colorir muita coisa, eu pretendo assim colorir os personagens de quando eu era criança, eu gostava de assistir, por exemplo, Homem-Aranha, cara. Se eu colorir uma revista Homem-Aranha, eu falo, amanhã eu posso me aposentar. Fechei minha vida, né? Então eu quero chegar, concluir essa etapa que é colorir os personagens que eu mais curto e depois começar a desenvolver algo próprio, quem sabe, só para ver o que acontece, né? E o que que você tem a dizer, por exemplo, sobre os 2 nomes que eu citei aqui do Brasil e do porquê que não surgiram mais nomes tão grandiosos como o do Maurício e do Ziraldo, por exemplo? Ah, cara, assim, não sei dizer com certeza o mercado de quadrinho nacional, ele é um pouco complicado porque não é uma cultura igual nos Estados Unidos. Não é uma cultura isso aí, né?
Aqui a gente tem festivais de quadrinhos, a gente tem a CCXP, né, a Comic Con aqui, que fortalece muito, né, chega até mais de 200 mil pessoas participar do evento. E pelo feedback que eu vejo nas redes sociais de artistas que produzem seu próprio quadrinho, os caras falam assim, cara, os eventos é o que mantém. Se não tivesse esses eventos, a gente tava, tipo, assim, com muita dificuldade de produzir algo. Até as editoras brasileiras, tipo, eles procuram, né, dentro desses eventos, uma história legal para publicar e espalhar. Mas de artista, assim, assim, que está estourando aqui no Brasil, eu não me recordo assim de nenhum que vem na minha cabeça agora. Eu conheço artistas brasileiros que desenham para fora, né? Os cara tem muito artista brasileiro, na verdade, que trabalha para fora, a gente nem faz ideia. Quem gosta de quadrinho consome, mas não sabe que foi um brasileiro que desenhou, que pintou, ou arte finalizou aquilo. É muito louco isso, cara, muito louco. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o Brasil ainda precisa dar uma boa caminhada nessa parte do consumo do material, sabe? Eu acho que até na questão de livros, não só de quadrinho, né? Essa cultura em geral, eu acho que tá precisando dar uma fortalecida. E essas coleções de Marvel que a gente vê valendo fortunas, assim, né? Lá nos Estados Unidos, os caras pagam milhares de dólares numa revistinha número 1 lá do Spider-Man, né? Sim, E eu tenho coleção de disco de vinil, eu não acho um absurdo isso, porque eu tenho disco que vale também R$ 1.000, assim, sabe? Um disco sim, de sim. vinil, até É seu mais, às tesouro, né? vezes. São relíquias, são coisas que foram fabricadas há muito tempo atrás, que continuam tocando perfeitamente e que fazem parte da história da pessoa tanto quanto da música. Então, só a pessoa sabe o valor que tem isso, né? Esse envolvimento com a coleção de quadrinhos, você tem também uma coleção, você é consumidor disso aí, você gasta dinheiro pra caramba com isso aí? Cara, por incrível que pareça, eu não tenho muito tempo de consumir. Eu tenho algumas revistas que eu compro, né? Porque, assim, faz parte do estudo de um desenhista, de um colorista, consumir material de outros, né? Então eu pego algumas revistas que eu gosto, vejo como o cara resolveu aquela cena, conseguindo destacar, passar a sensação e tal. Mas eu tenho muito pouco tempo para ler. Eu acordo cedo, eu sento aqui, começo a ler o roteiro, tento fazer o máximo de páginas que eu consigo em um dia, né? Que a gente tem um prazo, né, para concluir. E quando chega a final que eu saio, tipo, eu sento aqui umas 8, 9 horas, saio daqui também umas 8, 9 horas da noite. Isso quando não der prazo maluco, que você tem que, às vezes, virar à noite, que já aconteceu muito já isso E aí. esse óculos aí foi por causa da tela ou você já usava? É, Foi por causa da tela, cara. Foi por causa da tela. Eu Ai, sempre, ai. antes de trabalhar com quadrinhos, eu era programador. Aí, então, tipo, não tinha como fugir. Eu nasci com a cara. Eu era louco pro computador desde pequeno. Eu E parava em naquelas relação, por lojas. exemplo, e tem uma coisa que eu vejo nas crianças, por exemplo, elas não têm muito interesse mais em ler, né? Porque o Sim, celular roubou um pouco o lugar do livro, do quadrinho, até do desenho animado na televisão. A galera quer, a criança quer o celular, né? Eu tenho um filho aqui em casa, né? Eu e minha esposa, nós temos um filho, ele tem 2 anos e meio, e ele gosta de ver televisão, ele vê os desenhos lá, educativos também. A gente vai dosando as horas ali, né? Às sim, vezes tem uma sim. coisa, eu preciso lavar uma louça, não tem, ele precisa ficar em algum lugar, vai lá ver um pouco de televisão para eu lavar a louça. Não tem, acaba não tendo jeito, né? Mas em relação a essa juventude dos quadrinhos, na minha época, eu não me lembro exatamente qual era o termo, mas existe até hoje uma associação da galera que curte comics, assim, com o termo nerd, né? Chama de nerd, né? E tem gente que até se orgulha de ser chamado de nerd, né? Sim, Esse termo vem daquele filme, né? A Vingança dos Nerds, né? Que tinha o cara do de óculos e tal. Existe esse preconceito, né? De certa forma, com isso aí, como se fosse é, uma coisa, uma forma pejorativa de tratar a pessoa. Ah, ela curte quadrinhos, então ela é nerd, né? Tipo, como se fosse rebaixar. Mas no fundo, depois que você para pensar no conteúdo, nas histórias, na arte que está por trás e tudo, acredito que os valores se invertem, né? E aí para de ser preconceito, passa a ser um conceito formado baseado no conhecimento. Como eu não conheço nada sobre quadrinhos, e estou conhecendo um pouco mais hoje com você, eu confesso que eu nunca tive esse preconceito, mas eu ouço falar, né? Existe isso mesmo, uma galera, essa galerinha que fica
dizendo que é nerd? Existe isso? Cara, eu particularmente não sofri isso, cara, né? Eu, por mais que tenha estudado num bairro bem humilde, né? Nunca tive nenhum tipo de bullying, esse tipo de coisa. E eu hoje, né? O engraçado é que hoje a gente vê que é legal ser nerd, né? É estranho, né? Que hoje é legal ser nerd. Mas naquele tempo, assim, por conta disso, pelo menos não, né? Tipo, eu acho que não sei se é uma questão de região, não sei como que é isso, cara, mas pelo menos da onde que eu moro, aqui no interior de São Paulo, é, não sofri isso, cara. Não sei como que é isso, graças a E Deus. você teve alguém que te influenciou a gostar de revistinhas, assim, que dava de presente para você? Ou você foi por conta mesmo? Como que foi? Cara, é que eu era muito novo quando eu comecei, eu não sei de onde surgiu, eu nunca parei para pensar de onde que surgiu, mas eu forçando um pouco aqui agora, se eu não me engano, eu tenho uma madrinha que o filho dela sempre comprou. E ele ficou grande, adulto, casou, tal, e ele queria jogar fora, se eu não me engano, essas revistas, né? Era a Turma da Mônica, essa coisa toda. E minha mãe, ela deu para minha mãe me trouxe. E daí eu comecei a consumir essas coisas. Tipo, não dava muita bola porque eu não sabia ler, era muito pequeno. Mas quando eu comecei quando eu aprendi a ler, uma vez eu tava arrumando algumas coisas de casa e achei essa caixa, tava dentro de umas sacolas assim, esse monte de gibi. Aí ali eu comecei a consumir. Pegava um tempinho ou outro, tinha nada para fazer naquela época, não tinha tanta tecnologia, né? Ou você jogava bola na rua ou você ia assistir alguma coisa, ouvir uma música, né? E eu comecei a aproveitava que tinha essa brecha e eu comecei a consumir. Mas foi só naquele tempo que eu consumi mesmo, e depois eu meio que dei uma esquecida, foi fazer outras coisas. Legal. E assim, hoje, se você tivesse que, por exemplo, eu dou aula numa escola para crianças de 6 a 10 anos, né? E eu percebo a falta de acesso que muitos têm por conta da própria cultura do bairro, é um bairro pobre ali, Jardim Santiago, em Hortolândia. As crianças são carentes de acesso à cultura. Não tem muito Sim. projeto cultural, não tem muita coisa. Então, o que que eles têm lá? É o hip hop, né? O rap, o funk que toca ali na quebrada, às vezes uma bandinha de pagode ali na esquina, uma bandinha de forró, a televisão e o bendito celular, né? E O vamos supor celular que é o complicado. celular é o rei, né? Da cultura desse tipo de ambiente, desse cenário que eu criei aqui agora, desse bairro carente. Como que você, por exemplo, tentaria, né? Não sei se isso é possível, né? Entre aspas, converter uma pessoa a largar o celular e pegar uma revistinha para ela se interessar mais por aquilo, porque aquilo tem um valor que o celular não vai trazer. Enfim, não é que o celular não vai trazer, mas diferente, né? Como que você convenceria uma criança que ela está passando muito tempo no celular, ela poderia ter contato com um negócio muito legal também, que são as revistinhas e tal. Cara, tem um negócio interessante que aconteceu. Eu tenho um cunhado de 12 anos. E recentemente eles mudaram, né, de casa e aconteceu alguma coisa lá que a TV estragou. Estragou a TV e o celular que ele tem, tipo, não rodava muitos joguinhos que ele gostava, né? E ele falava assim, ele via o que eu fazia, e falava assim, vou desenhar. Pegou uma folha sulfite e desenhou uma coisa. E eu falava, cara, isso tá animal, cara. Faz isso aqui agora. Vamos tentar aprender a desenhar uma mão, tentar desenhar a cabeça. Vamos procurar como é que faz isso, cara. Sabe? Tudo que ele fazia, como ele estava sem TV, que tinha estragado, o celular dele só dava para pôr um jogo que ele gosta. E ele enjoava rápido, porque às vezes ele perdia muito. O tempo que ele fica, ainda mais na pandemia, tudo fechado, não podendo brincar na rua e tal. Cara, se você vê até hoje no Instagram dele, ele criou um Instagram, desenha e posta os personagens do jogo que ele joga, dos personagens que ele assiste na TV. E sempre eu, a minha namorada, né, a irmã dele, os pais, a gente incentivando, cara, isso tá animal. Vou te comprar um lápis especial para desenho, vou te comprar mais folha sulfite. Então, cara, eu acho que primeiro é tentar dar o primeiro passo, que é fazer a pessoa sentar, se desligar uns 10 minutos daquilo que consumia muito dela, fazer ela produzir e incentivar. Eu É, acho que muito não tem, legal, acho que não muito tem, legal. não tem remédio, cara, porque, cara, se você não tiver um incentivo, a força, é pra tudo, né?
você não tiver Sim, incentivo à força, a pessoa não se anima, ela não se sente, tipo, não dá aquele valor, sabe? Então, acho que esse é o principal. Até para mim, quando eu comecei a trabalhar com isso, porque imagina só, você ter 20 e poucos anos, você chegar e falar assim, cara, eu vou largar o que eu estudei na faculdade, vou largar tudo e vou começar a viver de pintar desenho. Na sua cabeça, agora, você fala assim, cara, você tem 20 e poucos anos, cara, vai procurar um emprego no mercado, vai fazer outra coisa, não vai pintar desenho, isso não dá futuro, né? Mas agora, tipo, se a pessoa fala assim, cara, faz isso no seu tempo vago, me te dá uma força, eu te cubro. E assim, cara, eu acho que acho que esse incentivo, essa força, a crítica construtiva, e toda essa parte assim de positivo que leva a pessoa a querer fazer mais, a consumir mais, enfim, acho que é o importante para tudo, cara. você quer incomodar alguém, você fala, isso não vai dar futuro, né? Sim, não, cara, tipo, gente para falar mal tem de monte, né? Ó, não vai dar futuro isso. É por isso que eu vou. Por isso. Para Exa- provar para você que dá. Para de Sim, falar cara. isso. Não, o que eu fico assim, surpreso que pessoas que têm esse tipo de atitude que nem você falou agora, eu vou provar pra você que dá errado. Isso é muito raro, cara. É muito raro. E as pessoas que têm essa força de querer dar a volta por cima. E na situação que a gente está hoje no país e tudo mais, cara, as pessoas ficam cada vez mais frágeis, então ela precisa dessa força, desse apoio. É muito Sim, importante isso. sim. Em relação à área do desenho, existe um cenário que é um exemplo de uma coisa que aconteceu recentemente. Ia ter um show de uma banda no Brasil, um pouco antes da eleição, em Aham. 2018, e saiu um cartaz dessa banda. Você deve saber, né, do que eu estou Sei, falando, sei. mas eu vou, Aham. não vou nem falar a banda aqui para não criar polêmica. Mas lá tinha uma mensagem muito subliminar, assim, até de uma maneira cômica, associando um dos candidatos a uma imagem violenta e influenciando toda uma política. E depois esse cartoon, esse artista começou a receber ataques pela internet e a banda começou a receber ameaça que se viesse aqui e tal, e cancelaram o show por causa do desenho, porque estava associado a um movimento perigoso que estava acontecendo no país naquele momento ali, que estava todo mundo dividido, polarizado, como está até hoje, né? Mas está um pouco menos, mas naquela época ele estava todo mundo ensandecido, né, cara? Assim, Sim, já vinha desde do Temer, já vinha todo mundo bem estressado, né, nessa área sim, política. sim. A responsabilidade do artista, do cartunista ali, ela, sobremaneira, se não fosse ele, o show não teria sido cancelado, né? Eu, por exemplo, eu não sou consumidor dessa banda, mas se eu fosse, eu ia ficar bem chateado com o artista, porque de alguma maneira a responsabilidade por a banda não ter vindo foi dele. Ele influenciou, né, de alguma maneira. Você podia comentar alguma coisa sobre a responsabilidade que você tem sobre os desenhos, sobre as imagens que você cria e sobre as histórias também, em relação a todos os trabalhos que você também colore? Eu tenho certeza que muitas vezes você concorda, às vezes não, com o posicionamento do autor, né? Mas você é colorista, então vai lá, né? Colore, né? Mas enfim, pega essa história ou talvez alguma outra de algum exemplo que aonde a falta de responsabilidade pode ser perigosa para um artista como você ou como quem trabalha com desenho ou colorir, né? É coloração que fala, né? É, isso, colorização, é um nome bem Co- feio. colorização. Mas, cara, assim, nessa relação, é muito delicado falar, porque quando um artista trabalha para uma empresa, uma pessoa, banda que seja, o cara não sai publicando assim, entendeu? O cara vai chegar para quem contratou e falar assim, ó, é isso que você quer? O cara vai falar assim, ó, é isso, então tá, vou finalizar, finalizei, tá, é isso que eu posso divulgar nas minhas redes que eu fiz? Pode, né? Então, tipo assim, o cara teve a permissão de quem pediu, de quem contratou. Então, tipo assim, né, complicado jogar na culpa do artista, porque ele teve um briefing, ele teve uma análise, entendeu? Ele falou assim, cara, o que que você quer passar nesse cartaz? É uma mensagem de revolução, de crítica. Então, tipo assim, tudo tem a ver, tanto com essa situação como nos quadrinhos, né? Por exemplo, se eu não me engano, os X-Men falam muito sobre desigualdade,
Aí você fala assim, ah, cara, tem os mutantes, tem os humanos, e tem essa briga por causa dessa raça diferente e tal. É isso. Os caras contaram dessa forma. A responsabilidade, cara, ela não vem sozinha. Tipo assim, é uma equipe que trabalhou, né? Eu já trabalho, assim, o meu primeiro, quando eu tava naquela busca de procurar meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho que me chamaram para fazer um teste era uma revista pornográfica. Que era tipo, os personagens eram super sexualizados, era super, cara, tipo, hoje se eu postasse que eu fiz aquilo, Jesus, cara. Só que eu fiz o teste e não passei. Mas eu precisava da grana, então eu fiz, precisava da grana, eu fiz, eu podia muito bem falar pro cara da editora, assim, ó, não põe meu nome. Eu não quero, eu precisei da grana, tal, mas eu não quero me responsabilizar por isso. Enfim, tipo assim, cara, existem situações, eu tô precisando da grana, ou não tô, posso aceitar ou não, posso colocar mais considerações na hora de aceitar esse trabalho. É bem complicado mesmo, entendeu? Mas a culpa, assim, não digo culpa, mas a mensagem, ela não foi construída sozinha, né? O artista Então, só. acho que a palavra é essa, né? A palavra culpa pode ser deixada de lado e substituída por responsabilidade mesmo, né? Eu acho que quando você, de certa forma, fez aquele trabalho porque alguém estava te pagando para fazer e você fez muito bem, tenho certeza disso, quem estava por detrás da história não era você, né? Então é aquela mesma história do cara que fica falando assim, ah, porque naquela igreja lá o pastor pega o dinheiro, ele pega, põe tudo na conta dele. Tá, mas o problema é dele. Que você quer estar falando isso para mim, Sim, né, meu? sim. Então tem cada um na sua, né? No seu trabalho lá, você fez tudo que tinha que fazer, tudo estava combinado. É que ali naquela situação do cartaz, o que me chamou a atenção é que era um desenho animal, era muito legal. O cara, Sim, o não. artista que produziu era um baita de um artista. Ele inflamou a sociedade, ele colocou direita contra esquerda de uma maneira mais agressiva do que já estava. Sim, Então foi sim, uma sim. coisa muito brutal mesmo. E a banda não veio de medo do resultado, né? Então Sim. movimentou, tipo, o poder do artista gráfico mesmo, o cara que desenhou, que fez isso, né? Porque por mais que tinha uma mente, um Lex Luthor por trás ali, tendo um plano maquiavélico para dominar o mundo, né, cara? O Dr. Gore lá do Spectroman, né? Então, vamos dominar o mundo, né? Aquela coisa do Dr. Gore. Você lembra do Dr. Gore? É do seu tempo, hein? Não? Spectroman. Eu lembro Mas, do, cara, dessa. o seu Pode falar. preferido é o Homem-Aranha, né? Cara, sim, sim, cara. Eu acho que desde que eu assisti o primeiro desenho animado que passava na Rede Globo, assim, eu achei, me cativou de um jeito que até hoje. Não perco nada que sai desse cara. Cara, você acredita que o pinico do meu filho é do Homem-Aranha? Ele vai, senta pra fazer xixi ali. A tampa é a teia da aranha, assim, Spider-Man e tal. Mas o mais Mas eu, interessante desse negócio do Homem-Aranha, cara, o negócio que eu consegui, assim, que me matou um pouco a vontade de trabalhar, eu conheci os artistas brasileiros que trabalham hoje na Marvel, na revista do Homem-Aranha, e eu consegui que eles me enviassem as páginas que eles trabalharam, que já foram publicadas, para mim poder fazer teste, né? Então hoje eu peguei as páginas, você até olhar no portfólio deve ter uma coisa ou outra. Então os caras me mandaram as páginas, falaram, ó, cara, mata essa vontade aí, só coloca os créditos e tamo junto, mas cara. deixa eu entender uma coisa. O cara que faz o desenho não é o que colore, é isso? Varia muito, cara, que o mercado americano, ele é muito segmentado nisso aí, né? Tipo, ele determina os departamentos, ó, você desenha, você colore, Mas aí você você... recebeu o PB aí, você recebeu preto e branco, Exatamente, você recebe para preto e você branco e um roteiro. para você brincar. Isso. Aí, então, no americano, eles separam muito isso. Mas tem artista que fala assim, não, eu sei fazer tudo, só que eu demoro mais para fazer, entendeu? Eles gostam de fazer essa segmentação, de dividir as tarefas para produzir mais rápido. Mas assim, Sei. tem situações que o cara que sabe pintar, sabe desenhar, sabe arte finalizar com a tinta lá, faz tudo. No caso da Europa, lá eles costumam fazer tudo, né? Eles costumam já pintar, desenhar, fazer tudo. Até os balãozinhos eles fazem mesmo. E na parte de vídeos você nunca trabalhou, né? Essa parte de imagens que você faz é tudo voltada para revista em quadrinhos mesmo, né? É específico Revista em para quadrinho. isso. Tem um trabalho, né, de fã, tem um desenho que passava na Globo chamado Avatar, a Lenda de Aang. Teve até uma continuação que foi Avatar, a Lenda de Korra.
E depois disso, a empresa que criou esse desenho animado, ela parou, né, de publicar e algumas pessoas começaram a criar histórias de fã, né, dando continuação, né, inventando uma nova história que faz parte daquele universo. E eu achava muito louco aquele desenho, a história dele é muito bem construída. E eu comecei a ver esses caras que fazem essa arte, essas histórias, esses quadrinhos de fã, e conheci uma norte-americana que estava criando dela, e ela estava recrutando pessoas para ajudar a construir todo o quadrinho, do zero. Hoje vai fazer acho que 3 anos que eu já estou nesse projeto. Tem pessoas do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil. E a gente criou um teaser, né, de lançamento da história, mostrando o quadrinho, o projeto que a gente está fazendo. Esse teaser tem uma versão dublada, né? A gente pegou as páginas do quadrinho, conseguimos animar os objetos para meio que fazer uma animaçãozinha. E a versão dublada em português, acho que já deve estar com 1 milhão de visualizações. E a que está original em inglês já está batendo acho que 3 milhões já, 3, 4 milhões de Poxa, visualizações. bastante coisa. E, tipo assim, é um projeto super legal. E é de fã, a gente faz no nosso tempo livre, a gente atualiza nossas redes falando sobre upgrades. Se eu não, se eu não me engano, um dos nossos, que faz parte da equipe, tem um canal no YouTube chamado Mundo Avatar. E eles conseguiram uma entrevista com o criador dessa série, a original, né? Foi bem interessante. Eu não lembro agora se eles chegaram a mencionar o projeto que a gente está fazendo de fã. Mas eu sei que o mundo inteiro tá vendo aí, cara, tá sendo bem gratificante trabalhar com isso. Muito legal, hein? Que aí você vai se aproximando cada vez mais do universo que envolve, né? Eu vejo Sim, pela música também, eu como amante aí da produção, vou sempre visitar os sites e os Instagrams devidos das pessoas que eu admiro, que fazem isso, e aí a gente sempre acaba colhendo muita informação, às vezes até tendo contato pessoal, através de mensagem com algumas pessoas, né? Enfim. Teve uma outra situação num desenho animado que não foi uma revistinha, mas eu queria saber se dentro do universo das revistas, em quadrinhos, já aconteceu alguma coisa semelhante ao que aconteceu com os Simpsons, onde aparecia aquelas imagens proféticas, assim, né? Não sei se, né? Porque aí no Simpsons tem uma imagem lá e de repente apareceu lá na televisão igualzinho, né, cara? Tipo, pô, mas como é que sim. pode, né? Nos quadrinhos tem essas profecias declaradas, assim? Como que tem alguma coisa que você pode citar? Cara, pior que eu não me recordo de nada disso, mas tem uma série na Amazon Prime chamada Utopia. Você já ouviu falar. Ela é uma série da Amazon Prime que é baseado num quadrinho. Assim, tem uma. Até meio confuso. Existe um quadrinho na série, que esse quadrinho é profético. E lá o nome desse quadrinho é Utopia. E as pessoas que compram esse quadrinho, que é uma edição meio que única do negócio. E, tipo, o cara lança, eu não sei como vem parar no mundo, né? Não chegou a mostrar isso na série. E tá falando de uma doença, uma pandemia que parou o mundo e que vai matar a humanidade. Né? Eu catei quando eu comecei a assistir a série, começou a pandemia no mundo. Eu falei, cara, Nossa, você falou, os caras já sabiam. exatamente, exatamente. E é muito louco aquela série, cara. Eu recomendo demais aquilo lá. Eu vou procurar. Eu não tenho Amazon aqui, mas eu tenho um aparelho que pega algumas séries aqui, um Duosat. Eu vou tentar achar isso aí para assistir em algum lugar aqui. Vale muito a pena. Cara, e a respeito de música e quadrinhos, né? Porque eu vejo que, não sei, para mim, a música acabou indo para o lado da audição, né? A gente tem o sentido da Aham, audição, isso emociona muito. As músicas alegres, a gente pula, dança, tal. Sei que quando é criança, principalmente. Depois, música triste, né? Cai lágrimas, você chora, fica triste, emociona, lembra de alguém que morreu, de situações onde você viveu com aquela música. Então, que nem tem algumas músicas que lembram de filmes, né? Aí você acaba relacionando as imagens com o som e tal. E a imagem também, o sentido da visão, acaba nos trazendo muita memória, né? A memória fotográfica, que é o que permeia muito mais quem está sim. ligado nisso, né? A junção das duas coisas, da imagem e do som, virou o tal do videoclipe, né? Mas Aham. quando você vai para o quadrinho, não existiu nenhuma tentativa de fazer um negócio que fosse parecido com um quadrinho, mas que não fosse desenho animado.
por exemplo? Com música e áudio, assim? Existiu isso alguma vez? Cara, eu acho que, assim, eu conheço um site que ele meio que faz isso, ele pega as imagens do quadrinho, tipo, sei lá, tem uma imagem do Thor dando um soco, ele pega essa imagem, anima um pouquinho assim e põe uma música de fundo. Acho que é o mais próximo disso, porque no processo do quadrinho, a gente tenta transmitir isso através da própria cor e o cara que faz o balãozinho, ele usa aquele chamado amamatopeias, eu nunca consigo falar essa palavra, que faz aquele vrum, aqueles É efeitos. onomatopeia. Isso, onomatopeia. Cara, eu Isso. nunca consegui falar isso, cara. E, nunca consegui, nunca consegui. Não, mas você E, falou agora aí. agora, né? Depois dá uma dica boa aí. Mas, cara, eu acho que o mais próximo disso, dessa parte de letras, é isso, e desse formato que eu mencionei, que os caras tentam animar um pouco, que é muito difícil dar essa impressão, né? Muito Sim. difícil mesmo, cara. Tinha aqueles seriados, tinha um Batman e Robin, bem antigo, que eles usavam aquelas roupas assim, tipo, caseiro pra caramba, né, meu? Aí na hora que dava o soco assim, pô, Ah, dava um flash saía, assim e né? congelava a imagem e aparecia o escrito, pô, vrum, flap, urg, né? Que tomava um soco no estômago, urg. Então, tudo isso meio clichê de quadrinho de luta. Fora os quadrinhos de luta, que são os mais famosos, né? Porque aí envolve essa questão da salvação do mundo, dos mutantes e dos super-heróis e tal. Os quadrinhos se desenvolveram para uma coisa mais RPG ou mais emocional também. Você tem algum quadrinho que você gosta, que você consome, que é fora do contexto é, do super-herói, da ficção, assim, eu diria, mais para trazer a realidade através dos quadrinhos, por exemplo, uma história verídica, baseada em fatos reais em quadrinhos, existe isso? Cara, hoje os criadores independentes eles fazem muito isso, né? Se não me engano, tem um quadrinho que é nacional e virou série. Eu não me recordo o nome agora, cara, mas virou série até na TNT chegou a passar. De um policial renegado que ele tava já na gota d'água já com corrupção e começou a ir atrás dos políticos, cara. Acho que é do Luciano Cunha, se eu não me engano, cara, o cara que criou. Foi assim, foi bem interessante, cara, a proposta dele, foi bem legal. Mas fora isso, cara, eu acho que não, cara. Eu acho que eu não conheço nenhum, que pelo menos que apareceu pra mim e me chamou a atenção a história, sabe? Sim. Mas fora quadrinho de herói e tudo mais, eu trabalho muito com quadrinhos que não são voltados pra isso. É tipo quadrinho intergaláctico, umas histórias meio doidas, assim, mas assim, herói. O pessoal hoje está explorando mais, ainda mais a Netflix, a Netflix e a Amazon Prime, eles estão pegando muita história de quadrinho de independente e levando lá para eles, cara. Fazendo filme mesmo, né? Exatamente, Produzindo filme, série, isso. longa-metragem em alta qualidade. Estão comprando todos os estúdios, compraram a MGM lá, né? Acho que Sim, a sim. Amazon, né? Comprou o estúdio da MGM, um dos mais tradicionais ali dos Estados Unidos. Isso já mostra o poder, né, que a Amazon tá conquistando, não só na parte do mercado no e-commerce, mas agora na área de entretenimento mesmo, né, de cultura agora, cinema e séries e tudo mais. Netflix concorrendo e desbancando o cinema, né, meu? Porque, Sim. querendo ou não, o cinema, agora com a pandemia, tá no fim, né? Porque você vai lá para pegar o vírus, né? É isso. Sim, exatamente. Que jeito, né? Então você vai ter que ficar em É, casa. E agora Netflix e Amazon estão com a faca e com o queijo na mão ali, concorrendo, assim como Google e Facebook também estão, né? sim, cara. Concorrendo por uma outra fatia aí de um outro setor, né? Hoje o Eu cinema sempre tem que se. faço, Tiago, uma pergunta mais voltada para a área filosófica da coisa, onde a gente reflete mais sobre os aspectos humanos que estão por trás dos trabalhos que a gente apresenta, né? Então, o Tiago, ele é um ser humano como eu, como qualquer outro ser humano, tem seus sentimentos, seus anseios, né, os seus altos e baixos, como qualquer ser humano, né? Mas tem, certamente, é, suas concepções completamente diferentes do que qualquer pessoa. Você é um indivíduo único, né? Não tem ninguém igual a você. Mas se alguém te perguntar assim, o que te faz ser humano, o que você responderia?
Cara, acho que o que me faz ser humano é, cara, é viver o máximo que eu puder, cara. É ter todas as experiências de tudo do que eu puder, porque a vida é uma só. E sempre que eu puder, cara, fazer o bem de qualquer forma. Tentar sempre ser justo. É uma coisa que eu tenho uma balança na minha cabeça, que as decisões que eu tomo, cara, eu sempre tento ser justo. Eu tento sempre sair com a consciência limpa, então se acontecer alguma coisa delicada, eu tento nem que eu me prejudique um pouco, mas eu ajudo. É isso, cara, é mais ou menos isso, cara. Eu sou muito tranquilo em qualquer tipo de questão política. Assim, eu só quero viver e aproveitar minha vida o máximo que eu puder e com quem estiver no meu lado. Legal, cara. Então, lá no nosso canal, né, tem os 18 episódios. Esse episódio que a gente gravou agora, que é o 19º, cada um respondeu essa pergunta no final, né? Obviamente, todo mundo responde completamente diferente. E quando você falou de ficar com a consciência limpa, me remeteu a pensar no outro, né? Que acho que Sim, é exatamente. praticamente todos os convidados falam sobre isso, né? Sobre pensar nas pessoas, né? Não só em nós, se preocupar com isso Que é é o muito que nos difícil, faz. né, cara? Porque querendo ou não, a gente quer tirar o nosso, né? Quer conquistar as nossas coisas, mas no fundo, sozinho a gente não vai conseguir nada, né? Então, a gente precisa das pessoas, né? É uma coisa que a E gente tem que aprender a desenvolver, cara. Até falando de uma forma popular, é aprender a matar as coisas no peito. Tudo, cara, que ninguém quer acordar e resolver problema, mas, cara, tem que resolver. E às vezes o problema é com a pessoa do seu lado e você fala assim, cara, eu vou pensar em você, vou pensar em mim e vou arranjar uma solução que os dois não percam, nem que seja ou perca muito pouco. Mas assim, não preciso jogar toda essa carga para você. Vamos dividir, vamos se colaborar. Que eu acho que hoje, se o mundo fosse assim, ia ficar tudo mais fácil. obviamente, eu tenho certeza disso, e foi muito fácil quando não tinha tanto ser humano, né? Quando tinha menos ser humano no mundo, a coisa era bem melhor. É só você pegar o exemplo, por exemplo, vou pegar uma coisa que não tem nada a ver, o Rio Tietê, né? Há 120 anos atrás era absolutamente um rio maravilhoso, limpo em São Paulo. E hoje é o que tá, mas por quê? Por causa do ser humano que lotou a cidade, não tá nem aí, ninguém não tá nem aí para um pro outro, jogou cocô lá e acabou, entendeu? Se fosse Sim, só cocô, né, exatamente. tava bom, que dava para tratar, mas tem de tudo, né, que eles jogam lá. Então, é uma coisa terrível e que tem a ver com essa falta de consciência do que é ser humano mesmo, né, de pensar no outro, de pensar em tudo, né, a natureza e tudo mais. Cara, obrigado pela conversa, aprendi demais sobre quadrinhos, sobre o seu trabalho. Eu queria pedir duas coisas para você, que você se despeça aí, primeiro dos nossos convidados, colocando todas as suas mídias aí, seu merchan, né? Faz o merchan aí do trabalho, suas redes sociais, se você quiser que as pessoas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você. E depois que você me indicasse algum link, alguma coisa, pode me mandar aqui no chat ou depois pelo WhatsApp para eu colocar no final algum vídeo ou algumas imagens para eu colocar no final do programa para as pessoas conhecerem o seu trabalho, aquilo que você considera que é aquilo que você mais gostaria de mostrar para o nosso público aí. Legal. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus aí. Tamo junto, cara. Foi um prazer conhecê-lo, conversar com você. Cara, Rodrigo, mais uma vez, obrigado aí, cara, pelo convite, cara. Como eu disse, eu sempre gosto de contar sobre esse trabalho, tentar fortalecer de alguma forma. É, Sobre os meus links, cara, eu vou deixar o meu link do Instagram, né, que é Instagram /Tibrandão, com dois Ys, THYY Brandão. E, cara, eu acho que é isso. Obrigado mesmo de coração. Sempre que você precisar, você pode me contactar e estou disposto aí para conversar sempre que você quiser, cara. Ah, vou querer um quadrinho personalizado aí. Qualquer dia eu vou mandar uma imagem preto e branco para você brincar aí, que nem você brincou com a Homem-Aranha lá. Pode mandar que a gente manda bala aqui ao vivo ainda. Você tem algum material para você me enviar para a gente poder colocar aqui para o público em Tenho vídeo sim, cara. ou você tem um vídeo? Como que é? Eu tenho um canal no YouTube onde que eu tô postando alguns vídeos mostrando o meu processo, porque eu tenho muitos amigos que eles também querem conhecer, querem saber. Então eu resolvi fazer alguns vídeos mostrando como a minha forma de pensar desde o começo, o software que eu utilizo,
minha mesa, meu computador, a configuração, tudo mais, todas essas dúvidas que o pessoal quer saber para entrar, para saber se quer trabalhar com isso mesmo, eu estou postando lá. Só procurar Thiago Brandão no YouTube, eu acho que deve aparecer alguma coisa. Não esqueça de se inscrever, né? Ativar o sininho, aquela coisa toda, né? É aquela Comentar. regra. Aí vai ajudar bastante. E eu, Porque o canal vive disso aí, né? Não tem jeito. Tem que fazer um negócio. Como é que chama isso? Fazer o engajamento, né? exatamente. E eu tô fazendo lives todo dia na plataforma da Twitch. Os links também vai estar. Qualquer rede social minha vai estar o link da Twitch. Todo dia, às 6 horas da tarde, eu abro uma live lá, vou colorir alguma coisa para estudar e vou trocando ideia com o pessoal, sanando dúvidas, é, trocando ideia de o que a gente pode fazer no desenho que eu tô pintando na hora. Vai trocando uma ideia criativa lá. Pô, que legal isso, hein, meu? Qualquer dia eu vou entrar aí, 6 horas da tarde, vou lá clicar lá para ver os desenhos. Daqui a pouco eu Certamente. tô lá. Então. Cara, é isso. Eu agradeço muito. Foi uma hora aí de conversa. Foi muito legal. Aprendi muito. Acredito que os ouvintes aí que estão com a gente também. E é isso. Agradeço muito a todos vocês, Luciano Linardi, pessoal da Vegas Cultural, Daniel lá. Um abraço a todos, porque somos todos humanos! Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man.